Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês 7 dicas infalíveis para você escrever uma excelente redação. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Por que é tão importante tirar uma boa nota na redação? Porque tanto nos vestibulares, nas provas do Enem e nas provas de concursos públicos, em geral, a nota da redação possui um grande peso na nota final. Desta forma, ela pode elevar uma nota mediana, como também pode rebaixar uma excelente nota. Mas agora vamos então para as nossas dicas. E a primeira dica é: leia atentamente a frase temática. Isso mesmo. Leia com atenção a frase temática e considere todos os elementos da frase temática. Vou te dar um exemplo, o tema que caiu na nossa última redação do Enem. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quando eu falo para você ler atentamente a frase temática, eu estou dizendo que você deve olhar com atenção para cada elemento do tema. Ou seja, nesse tema que eu dei como exemplo, analise a palavra estigma. O que é estigma? Preconceito? Associado às doenças mentais, onde? Na sociedade brasileira. Então você deve focar exatamente nessa frase temática. Não bastaria apenas falar sobre as doenças mentais. Da mesma forma, falar sobre as doenças mentais no mundo. Por quê? Porque a proposta está pedindo exatamente o preconceito, o estigma, associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Portanto, quanto à frase temática, você deve considerar cada palavra do tema e não fugir dele. Uma dica: tenta usar todas as palavras do tema no decorrer da sua redação. E a segunda dica é: leia atentamente os textos motivadores. Veja bem, o próprio nome diz textos motivadores. Esses textos são para motivar você a escrever com as suas próprias palavras, as suas próprias ideias. Estes textos, eles têm a função de te ajudar a entender o tema proposto, mas jamais você poderá copiar elementos dos textos motivadores na sua redação. Volto a dizer, você precisa escrever com as suas próprias palavras e explanar as suas próprias ideias. E a terceira dica é: faça um rascunho. E nesse rascunho você já organize a sua redação dentro da estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você quiser, eu gravo uma aula só explicando para vocês essa estrutura. É no rascunho que vocês irão observar a ortografia. Uma dica quanto à ortografia:
Se estiver com dúvida em relação à palavra, em relação a como se escreve a palavra ou até mesmo o seu significado, troque a palavra. Não arrisque escrever errado, porque isso desconta ponto na sua redação. É também no rascunho que você vai observar os seus argumentos, que fazem parte do desenvolvimento da redação. É também no rascunho que você vai avaliar a possibilidade de incluir exemplos, incluir referências. Você pode colocar, por exemplo, trechos de filmes, trechos de músicas, fatos ocorridos recentemente. Mas para isso, tome bastante cuidado e tenha certeza daquilo que você está escrevendo. Desta forma, isso irá reforçar os seus argumentos. E a quarta dica é: apresente pelo menos 2 argumentos. 2 fortes e originais argumentos. Os seus argumentos é o que vai defender o seu posicionamento, o seu ponto de vista em relação à temática da redação. Por isso é muito importante você saber escolher bem os seus argumentos, sendo no mínimo 2. Preferencialmente, estruture cada argumento em um parágrafo dentro do desenvolvimento da sua redação. E a quinta dica é: saiba usar as conjunções. Eu tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre as conjunções. Corre lá depois. As conjunções, ela tem a função de conectar, de ligar as ideias. Portanto, você precisa saber usar as conjunções na sua redação, porque são elas que vão dar coesão e concordância nas suas ideias. Eu vou te dar algumas ideias de conjunções que você pode usar sem medo de errar na sua redação. Veja só. Conjunção que traz uma ideia de conclusão. Portanto, sendo assim é uma locução conjuntiva. Já aprendemos isso na aula sobre conjunções. Conjunção que traz uma ideia de explicação. Porquanto, na verdade. Conjunção que traz uma ideia de oposição. Contudo, entretanto. E para iniciar os parágrafos, você pode usar em primeiro lugar, claro que para apresentar um primeiro argumento, ou em segundo lugar, para apresentar um segundo argumento. Esses são alguns exemplos de conjunções que você pode usar na sua redação. E a sexta dica é passar a limpo. É muito importante você passar a limpo com calma e com cuidado, porque é o produto final, é o produto que você irá entregar para quem vai avaliar você. Portanto, escreva com calma para não errar, para evitar rasuras. E a sétima e não menos importante dica é: a prática leva à perfeição. É isso mesmo que a professora está dizendo para você. Pratique escrever redação. Tudo na vida depende de prática. E com a redação não é diferente. Portanto, tenha o hábito de escrever. Se você está
inscrito em algum concurso ou está na iminência de fazer alguma prova de concurso, de vestibular ou Enem, saiba disso. Vá praticando, vá escrevendo redações. Você vai ver como isso vai fazer uma grande diferença na sua produtividade quanto à escrita de redações. Essa foi então a nossa aula de hoje, com essas 7 dicas infalíveis para você tirar uma boa nota na sua redação. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E comente também se você gostou da aula, se você tem sugestão para as próximas aulas. E lembre-se, como disse o escritor brasileiro José de Alencar, o sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em chegar a um objetivo. Eu sei que você que me assiste aí tem o seu objetivo e o meu desejo para você é que você o alcance o quanto antes. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.